Oi, internet brasileira, tudo bem com vocês? Voltamos para mais uma temporada incrível do STEMcast Ciência, esse podcast maravilhoso do Projeto Acadêmico da Atração. Nós falamos sobre temas científicos sempre para os jovens, os adolescentes que estão ouvindo, querem ouvir, ver um pouco, né, com essa aí sobre temas científicos, e estamos com um episódio especialíssimo com o nosso novo reitor, professor André Zogaíbe. Tudo bem, professor? Tudo bom, professor? Estamos à disposição aí, quero agradecer o espaço, dar aí um salve a toda a internet brasileira que nos assiste nesse momento e dizer que a Universidade do Estado do Amazonas tem muito orgulho do projeto STEM que está sendo desenvolvido na nossa Escola Superior de Ciências, Escola Superior de Tecnologia. É bom que dá para cortar e editar, né? Sim. Mas quase, eu ia falar Ciências Sociais, Ciência da Saúde, Exato, Normal Superior até chegar na Este. O importante é chegar. O importante é chegar. Tem um make-off depois, né? Tem. Ou não também, vai direto. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre os novos paradigmas para a ciência, sobre as novas matrizes, por que não? É importante que a gente fale sobre o futuro da Amazônia para os amazonenses do futuro, né? Para os amazônidas do futuro, para aqueles que estão aqui, eventualmente para aqueles que ainda não estão aqui. Então, a internet tem um poder fantástico de falar com o Brasil todo, que é o país que fala a língua portuguesa, né? Mas quem sabe vamos falar para a África, para Portugal. Estamos estabelecendo, passando fronteiras, né? Mas antes eu queria falar sobre quem é o André. Eu acompanho bastante, acompanhei bastante essa questão. Você está recém-eleito reitor da UEA, então acompanhei bastante o pleito eleitoral e tudo, a disputa, aquela coisa toda que foi, no meu ver, bastante sadia. Mas as pessoas, eu ouvi bastante você falando na sua posse, e queria que você falasse um pouco para os nossos meninos que nos assistem, quem é o André primeiro, antes de tudo. Então, vamos lá. O André é um cara que veio do Conjunto Ileia, no bairro da Redenção, que jogou bola na rua, né, que foi menino, graças a Deus, que teve uma família que fez com que se criasse um ambiente de aprendizagem. Meu pai e minha mãe são professores. Eu acho que isso é extremamente salutar, para a gente começar a falar também depois, mais à frente, antes depois que eu terminar, né, de dizer quem é o André, né, para que a gente fale também sobre ambiente de aprendizagem, que eu acho que a gente tem que criar isso aqui. A gente ainda é muito carente de ter um ambiente de aprendizagem que as pessoas realmente queiram desenvolver conhecimento, trocar ideias, e isso eu vivi em casa, né? Então, a minha mãe, ela dava aula numa escola pública estadual, e ela não se eximia das atividades domésticas, tampouco das atividades de mãe, né? Ela chegava em casa, revisava as nossas tarefas, estudava conosco, acompanhava realmente de perto, e isso a gente levou para a vida, né? Eu sou um cara que gosta de esporte, né? Pratiquei jiu-jitsu durante muitos anos. Sou faixa preta 2º grau de jiu-jitsu. Eu não faço ideia do que isso significa. Eu imagino que faixa preta é bom. Depois da faixa preta eu já tenho 2 graus, né? Tá. E parei de praticar antes da eleição, ainda não voltei. Por isso que eu não posso dizer que eu pratico, né? Entendi. Então eu tenho que voltar logo, até para melhorar o vigor físico. Gosto de jogar futebol. Sempre que possível jogo também um tênisinho. Então eu sou um esportista, eu gosto de praticar esporte. Como diz um colega meu, não faço nada bem, mas eu gosto de praticar tudo. Eu vi que você falou lá que toca vários instrumentos. Também me considero aí um músico em processo de aprendizagem. Eu acredito que até o final da vida eu consigo aprender definitivamente também a tocar um instrumento. Gosto de tocar bateria, gosto de tocar teclado, gosto de tocar violão e guitarra. Gosto de cantar também. Que mais? Sou um cara que gosta de ler, de estudar, de escrever, de desenhar, de pintar. Enfim, eu tenho diversos hobbies, eu quero dizer assim, né? Eu sou aquarista, já há algum tempo, é a minha mais nova paixão, né? Cuidar de aquários, eu gosto de fazer o headcap, escolher as mídias, escolher
os peixes, né? Então, isso é bem bacana. E isso a gente acaba envolvendo a família, né? Então, os meus filhos também participam desse processo, cuidam dos peixes e gera até um processo de responsabilidade em casa também. É isso aí, com a consciência ambiental, tudo isso é importante. E o cuidado com o bichinho, né? Eles vão... Exatamente. Você tem razão. E você tem formação em... Essa pergunta é importante para a gente entrar no tema e falar um pouco sobre ciência. Então, a sua formação é... Eu sou administrador de empresas, administrador público e advogado. Certo. Eu sou especialista em administração pública, mestre em administração pública e doutor em administração na linha de pesquisa. Bora ver se tu adivinha. Administração pública. Essa não era difícil, essa era fácil. Do especialista. Exatamente. E aí a gente vem trabalhando durante muito tempo com isso. No meu mestrado eu tive contato com uma disciplina com o professor Paulo N. Figueiredo, né? O professor Figueiredo, ele foi nosso professor de uma disciplina que tem um nome muito simples, muito curto, que é Gestão da Aprendizagem Tecnológica em Países de Economias Emergentes. Né? Simples e curto. E aí, dentro dessa disciplina, o professor Paulo apresentou para a gente a questão da gestão da aprendizagem tecnológica, a pesquisa que ele desenvolve no Brasil há quase 30 anos, né? E mostrou para a gente justamente aquilo que eu falei no início, né? Que o ambiente de aprendizagem ele é muito importante para que a gente desenvolva tecnologia. E a gente precisa entender que existe um tripé chamado em inglês de tripla hélice, né? Que nós temos que envolver o serviço público, a iniciativa privada e as universidades para que a gente tenha condição de desenvolver pesquisa. Essas pesquisas possam desenvolver produtos, esses produtos gerem patentes e essas patentes possam vir a gerar royalties, né? Então, eu sou de uma linha de pensamento neo-schupiteriana, né? Para ser também mais tranquilo na nossa conversa, né? Seguindo a linha de pensamento aí do pesquisador alemão Joseph Schumpeter, em que a gente entende que não é só a mola motriz, não é a economia indo bem que vai desenvolver produtos, que vai desenvolver tecnologia. É o inverso, é o desenvolvimento tecnológico que impulsiona a economia. Legal. Então a gente tem esse tipo de pensamento e a gente quer conduzir a universidade dentro desse processo, melhorando o ensino, melhorando a pesquisa e a partir daí melhorando as pesquisas que vão desenvolver produtos que possam gerar de fato, ter um impacto na sociedade. Legal. Antes de falar um pouco sobre as tecnologias, especificamente nessa área, eu queria falar um pouco sobre sustentabilidade. É um tema que não é mais o futuro, tem que ser o presente. A gente não pode mais fugir desse tema, que é sustentabilidade na Amazônia. Quer dizer, o polo industrial de Manaus é muito importante para o desenvolvimento e as crianças e os jovens que nos assistem, eles têm consciência disso, eles sabem que eventualmente um emprego, um processo de empregabilidade, a Zona Franca, o polo industrial de Manaus é importante nesse processo, mas o futuro passa, e aí eu quero ouvir isso de você também, daqui a pouco, sobre sustentabilidade, né? Um tema que eu gostaria de tocar. Mas primeiro eu queria saber sobre a sua paixão pelo Star Wars e o que é que você acha eu sou físico de formação, então eu sou bastante cético em relação aos filmes, né? Por mais que eu saiba que muito daquilo não pode existir, mas eu me apaixono pelo que é, né? Pelo enredo, pela história. Exatamente. Por tudo. Olha, se a gente for falar sobre Star Wars mesmo, a gente vai ter que fazer outro podcast só sobre Star Wars. Perfeito. Mas assim... O convite já tá feito. Então pronto. Aí a gente começa do início, do episódio 4, vai pro episódio 5, episódio 6, vai fazendo um negócio bem... Ou a gente pode começar na narrativa mesmo da história, do episódio 1 e seguir até... Sim, que são os 3 que saíram depois, né? Exatamente. Mas assim, eu sou fã do Star Wars, eu cresci assistindo aos filmes, né? Vivi o final da minha adolescência com o lançamento dos novos filmes, né? Então, assim... Não esses, né? Não, o lançamento, eu já não sou tão jovem assim, né? Não, eu sou jovem há mais tempo. Você tá com quantos anos? 39 anos. Quase um garoto, um menino. Sim.
Mas é isso, a gente tá... a gente viveu isso, então é a história, é também um pouco despertar da pergunta, será que existe vida fora daqui? Sim. E a gente começa a estudar probabilidade, começa a ver, de fato, tem algumas questões físicas que a gente começa a considerar dentro desse processo. Eu não sou físico, né? Mas a gente lê, nós somos bons leitores e a gente acaba discutindo um pouco o assunto aqui com os nossos amigos que têm total conhecimento na área e aprende bastante, né? Sim. Então, assim, a gente sabe da dimensão do espaço, da questão do crescimento do espaço, né? Que o espaço ele cresce, inclusive, exponencialmente, a uma velocidade que é cada vez maior, né? E que... Deixa desenrolar mesmo. Existiam diversas teorias, por exemplo, há um tempo atrás, e aí o estudo, né, por meio de telescópios espaciais a priori, possibilitaram justamente a percepção por meio da referência que é a emissão de luz no espaço, né, essa é a questão da taxa de crescimento da velocidade em que o universo vem se expandindo. Você acha que tem vida em outros planetas? Vida, vamos lá, probabilisticamente falando, é impossível pensar que não tem. Tá. Eu acho que seria muito ceticismo achar que não tem. Tá. Vamos lá. Tem a questão primeiro do que é vida, né? E que tipo de vida que a gente está falando. Então, assim, quando a gente vai filtrando e vai estabelecendo parâmetros, a conversa ela pode até mudar de rumo. Sim. Mas, vamos lá. Vida com padrão biológico que a gente tem aqui no nosso planeta. Então, assim, é praticamente impossível a gente pensar que não tenha com os mesmos padrões em uma outra situação. Pode até, assim, vamos lá, considerando outras questões, né, pensando aí justamente na questão probabilística, nós temos só na nossa Via Láctea algumas possibilidades que a gente nem conhece, porque está há milhares de anos-luz. Quantos sistemas solares existem dentro da nossa Via Láctea, ao redor das estrelas que tem no nosso sistema? E o próprio Sol é uma estrela muito pequena, né? Se você for pensar em relação a outras estrelas maiores, o próprio Sol é uma estrela muito pequena, que se você pegar estrelas do mesmo tamanho do Sol, com uma distância um pouquinho maior, você já não consegue enxergar de maneira fácil. Exatamente. E outra, se você pegar algumas estrelas maiores e estabelecer uma taxa de proporção de distância com relação ao aquecimento que proporcionaria para esses planetas, a gente consegue aumentar... Região ótima, né? É chamado de região ótima, a gente consegue aumentar esse... para ter o padrão, aumenta a probabilidade com relação ao padrão de vida que a gente acha que tem comparado ao que a gente conhece como realidade. Então, essa é uma conversa que realmente... Vai longe, né? Vai longe. E... Olha, eu tô adorando porque... a conversa, para mim, tem que ser assim, roteiro, perguntas, para mim não faz o menor sentido. A gente tá aqui conversando, dois amigos conversando e falando pros nossos jovens temas científicos, questões que a gente quer abordar e que quer que eles despertem. Eu vi outro dia uma frase do Neil deGrasse Tyson, que é um dos maiores divulgadores científicos de hoje, né? De hoje em dia. E ele fala que é um cara fantástico. Ele fala que toda criança é um cientista desde nascença, desde o dia que nasceu. E ele vai perdendo isso porque os adultos vão tolhendo a sua curiosidade. Então, a principal característica de um cientista é a curiosidade. Exato, eu já ia falar, a criança é o tempo todo, o que, por quê, Sim. Como, e ao longo da vida a gente vai perdendo isso. Então, eu acredito que eu sou uma eterna criança, porque eu não deixo de perguntar. Sim. Como? Por quê? Às vezes eu sou o cara chato da turma, né? Mas isso é importante. Sim. A gente desenvolve ciência assim, por meio da curiosidade, da instigação, né? Do não convencimento fácil, uma determinada resposta, né? Vamos lá. Durante anos, e olha que a gente tava falando de Star Wars, né? Olha como a conversa fluídica, ela leva a gente a lugares inimagináveis. Durante anos, se acreditou, e a gente estava falando de cinema, a gente foi falar de física, agora eu vou falar de medicina. Durante anos, se acreditou que a gastrite era uma doença que não tinha cura. Que a pessoa nascia fisiologicamente disposta a ter gastrite. Uma pessoa começou a se perguntar, por quê? Como? Não acredito nisso. E começou a investigar isso. Né? E foi descoberto, então, a bactéria chamada Helicobacter pylori.
que é responsável por 80% ou mais dos casos de gastrite comum. E aí o que se fez? É uma bactéria. Buscou-se o tratamento adequado por meio do uso de antibióticos e essas pessoas foram curadas da gastrite. Olha só. Então a ciência é isso. Sim. Né? Eu tenho um amigo que fez doutorado em física na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Na verdade, eu tenho dois amigos de colégio que são doutores em física. O Jonas e o Francisco de Nola Neto. E aí e a esposa do Dinola também, olha, são 3 então. A Bebel que também estudou com a gente, só que ela é mais nova. O Dinola e o Jonas eram da minha sala na Escola Técnica Federal do Amazonas. Certa vez eu estava conversando com o Jonas, e eu falei, Jonas, olha assim, na minha tese de doutorado eu tenho o meu objeto de pesquisa. É onde eu aprofundo, né, a minha investigação, eu vou buscando até eu chegar na resposta para as perguntas que eu estabeleci. Tudo isso para eu perguntar para ele o seguinte: tu tá estudando o que, Jonas, no teu doutorado? Aí ele falou: eu tô estudando a água. Aí eu falei: porra, pera lá. A água... A gente não já sabe tudo. A gente não tem muita assim... Me perdoe a ignorância, não tem muita coisa que a gente já saiba sobre a água. Não é um assunto muito batido estudar a água sobre um aspecto físico. Sim. Estudar a água sobre outros aspectos, ok. Ele falou negativo. Tem muita coisa, a gente não sabe praticamente nada. Por exemplo, ele começou a falar: quando você coloca a água a 0 graus Celsius, ela é sólida ou ela é líquida? Eu fiquei pensando, olha, eu acho que ela congela a 0 graus Celsius. Ele falou, depende. Depende de uma série de fatores que a gente não consegue nem mensurar ainda. Sim. Porque que a 0 graus, ela pode estar líquida. Sim. E ela pode já estar no estado de transição. Você que é físico... Isso a pressão de um ATM. De um ATM. Ainda tem essa variável. Aí se você muda o contexto em que a água está inserida, com uma pressão maior, ela congela mais rápido, com uma pressão menor, Então assim, outra coisa. Por que a água expande de volume quando ela está congelada? Por isso que quebra a garrafa no congelador. Né? Foram essas perguntas que movimentaram a curiosidade dele para estudar mais a água. Enquanto os outros enquanto os outros materiais, né, a exemplo, os metais, eles diminuem de tamanho por força do congelamento ou da baixa temperatura, porque as moléculas deixam de vibrar na velocidade que elas vibravam. Sim. Diminui a vibração, diminui as dimensões. E aí ele começou a estudar, dentro dessas questões, algumas questões relativas ao magnetismo, relativa à condução de eletricidade, etc. e tal. E aquilo me despertou uma curiosidade, ou seja, às vezes assuntos são tão batidos sobre diversos aspectos que não são batidos sobre aspectos específicos que alguma pessoa simplesmente não foi lá e não despertou ali a curiosidade de procurar dentro daquele assunto um detalhe que faz toda a diferença. Né? Então, fazer ciência é isso. Né? E às vezes estava nos nossos olhos e a gente não conseguia enxergar porque a gente ficava falando mais do mesmo. Então, eu dei total valor a partir daí a pesquisa do meu amigo. E eu acredito que e comecei a olhar para esses problemas com outros olhos. Então, eu quero dizer assim, uma grande mensagem. Nós somos eternos aprendizes. Nós aprendemos o tempo todo. Sim. E não é porque a gente vai angariando titulações acadêmicas ao longo da vida que a gente deixa de aprender. Muito pelo contrário. A gente precisa aprender cada vez mais. A gente precisa aprender cada vez mais. E todo mundo, tudo, o nosso respirar, o nosso falar, o nosso conversar, pode levar a gente a ter um aprendizado. E a gente não pode desmerecer o ser humano sob quaisquer aspectos. Não é um diploma, por exemplo, que vai conferir a uma pessoa uma capacidade de desenvolver tecnologia. Ela só estudou mais tempo. Exatamente. Sim. E às vezes a pessoa nem tem a formação acadêmica, mas ela tem alguma coisa para ensinar. Nem que seja experiência de vida. Então, eu me prendo muito nisso e isso muda muito a nossa... A gente tem que ser humilde. Na academia, eu tenho encontrado algumas pessoas que têm um problema que precisa ser tratado, chamado de doutorite aguda. Que ela dá uma inflamação no cérebro e a pessoa acha que ela é mais do que os outros. Né? E isso realmente é algo muito complicado. Sim. Né? Tem que combater isso. E a gente tem que combater isso. E o remédio mais seguro para combater esse mal é a humildade. Sim. E exemplo, né? A partir do momento que você tem pessoas qualificadas, que têm doutorado, pós-doutorado, faz pesquisas e são referências nas suas áreas, e tem humildade, você acaba sendo exemplo para os alunos, que é o próximo assunto que eu queria chegar, que é, ora,
se a curiosidade é tão interessante, é tão importante para os jovens, para as crianças, para os adolescentes, onde nós, enquanto universidade, nos inserimos? Quer dizer, se a gente está formando o professor desse menino, e o professor desse menino é aquele que também tolhe a criatividade dele e ensina com quadro, e é isso e acabou, e decore. Porra, eu vi colegas dando aula que assim, a atividade de hoje é decorar o livro, escrever o livro inteiro, decore, escreva, tal. Então você está matando o futuro de uma criança ou de uma série de crianças. Então, onde nós, enquanto universidade, nos inserimos nesse mundo, né, de incentivar os jovens? A universidade, ela tem que ser um ambiente criativo. A sala de aula é importante? Claro que ela é importante. O ambiente acadêmico, tradicional, também tem sua importância. Mas em nenhum momento, né, tudo uma questão de meio termo, né? Nós temos que chegar num denominador comum, né, e que eu possa, por meio da educação considerada tradicional, fomentar uma base e que essa base possa ajudar no processo de criatividade. Eu conheci pessoas altamente criativas que não tinham a devida base e não conseguiam colocar essa criatividade em prática. Também. Né? Então, como eu digo, é achar o equilíbrio. Achar a homeostase do processo. Para que a gente possa sempre estar seguindo para o próximo passo. E às vezes até o desequilíbrio disso gera novas necessidades, novas situações. Mas assim, nós temos que sempre buscar estar nesse estado de homeostase para que a gente consiga unir o conhecimento, a formação do conhecimento científico, metodológico, com os saberes que estão disponíveis. E aí eu vou entrar num outro assunto. Me permita conduzir agora uma parte do podcast, fazer uma... Não, brincadeira. Mas assim... Sim, olha só, a gente está falando sobre meio ambiente. Nosso quadro aqui tem a nossa floresta aqui para exemplificar onde a gente está e o que a gente vive. Os saberes tradicionais das comunidades tradicionais amazônicas. Desde que eu sou criança, eu escuto a minha avó dizendo o seguinte, escutava, que ela já faleceu. Olha, tá com inflamação, tem que tomar Copaíba. Tá. A minha mãe é apaixonada por Copaíba. E lá de Natal, eu mando pra ela todo mês. E olha só, nós, enquanto sociedade, eu não vou dizer nem amazonense, mas amazônida, nós viramos de costa para isso. Um exemplo desse negócio de virar de costa, tá? As casas, na maioria da cidade de Manaus, as casas mais antigas, que ficam à beira do rio, ela tem a frente da casa voltada para a rua e as costas para o rio. Quando era para ser o inverso. Com a vista linda. Atrás. Com a vista linda para frente. Às vezes a janela dá para o rio. E é uma janelinha, um negócio que... Em qualquer lugar do mundo isso seria visto de uma outra forma. Sim. Então a gente acabou virando de costa para a floresta, de costa para o rio, de um aspecto muito geral. Como essa questão do óleo da Copaíba. E aí começou a se estudar e realmente verificou-se que o óleo da Copaíba é excelente. É um excelente agente anti-inflamatório. Em 2014, teve uma campanha intensiva de um projeto chamado Projeto Go Amazon, que aconteceu no sítio experimental lá em Manacapuru, numa fazenda lá. E aí tiveram pesquisadores de vários locais do planeta, inclusive uma moça que eu acho que era do Caltech, e ela fazia doutorado no Caltech, e ela estava sem fazer nada um dia, que ela estava medindo a atmosfera. E ela pegou um pouco de óleo de Copaíba, se eu não me engano, colocou no extrator, queimou, alguma coisa assim, e ela extraiu os compostos que compõem o óleo da Copaíba. E ela apresentou isso para os pesquisadores como um hobby. Ela não fez um trabalho, porque o foco dela era outro. Mas assim, existiam tantos compostos aromáticos e compostos que são próximos a remédios, a compostos medicinais no óleo da Copaíba, que impressionou todos, assim. E, assim, uma colher de óleo tinha muita coisa. Coisa que se você vai tomar dipirona, é um composto, né? É um composto isolado. E o óleo da Copaíba tem um monte de coisa. Então a gente toma, não sabe por que toma, mas melhora. Minha mãe toma, ela passa, ela dá massagem, tudo. Lá do Nordeste. E ela adora. Então, assim, uma moça curiosa foi lá, esse negócio, estão dizendo que é bom. E ela foi lá e extraiu. E eu acho que às vezes falta isso, né? Falta a gente, primeiro, acreditar enquanto população
e utilizar mais. E segundo, extrair isso de maneira científica, né? O nosso diretor aqui do podcast é lá do Laboratório de Química, do professor Sérgio, um excelente laboratório, parceiro nosso. E tá aí, vamos analisar o óleo de Copaíba, né? Não, e assim, não... Estão fazendo isso agora lá. Não, e assim, não é só a Copaíba. Nós temos na floresta tantos e tantos e tantos e tantos. Hoje a gente está analisando, o professor Sérgio está analisando lá com ele ainda há pouco, 129 essências diferentes. Olha aí. Dentro da Copaíba, ou várias essências diferentes estão sendo feitas. Para quem não ouviu, estamos analisando 129 compostos amazônidas. E é isso, de óleos essenciais da floresta. Então, a gente realmente precisa investir nisso. Sim. A gente precisa acreditar nisso, né? E outra, o método, talvez, de aprendizagem da comunidade tradicional amazônica, seja ela qual for, foi um método, talvez, que não seja o método que a gente considera o mais adequado. Mas eles aprenderam, eles têm alguma coisa para ensinar. Sim. Nem que seja por tentativa e erro, eles conseguiram aprender durante um tempo. Sim. Né? As nossas populações, as nossas comunidades tradicionais, elas conseguem identificar a folha que faz bem para um determinado tipo de doença. Sim. Né? O óleo que é estimulante para uma determinada situação. O óleo que vai aumentar a tua imunidade. Sim. Né? Então, essas questões, nem que seja por tentativa e erro, ela tem o seu valor. E a ciência tem que investigar essas coisas. Não, e tentativa e erro também é um método. Sim, sem dúvida. Né? Então a gente precisa valorizar isso, a gente precisa compreender isso, e a partir do momento que o povo amazônida, seja amazonense, paraense, da Bolívia, da Venezuela, da Colômbia, compreender o quão isso é relevante e importante, nós iremos nos tornar uma das maiores potências farmacêuticas mundiais. Isso é verdade. Tá? A gente precisa compreender isso. Que é o tal, a extração sustentável, o uso sustentável. E aí é um floresta. outro ponto. Você é a favor do desenvolvimento? Sou. Você é a favor, então, que a floresta fique de pé? Sou. Mas eu sou a favor da vida do povo amazônida tradicional. Sim, claro. Então nós temos que buscar também um equilíbrio nesse sistema, para que não haja uma extração, né, uma degradação da floresta em prol desse desenvolvimento econômico, né, de tal modo que depois nós não tenhamos mais isso para nos subsistir. Sim. De tal modo que eu também não posso ser extremamente conservacionista sem levar em consideração a necessidade de sobrevivência da população humana, principalmente da que está colocada aqui na nossa região. Porque é a população humana que está aos trancos e barrancos mantendo a floresta, né? Exatamente. E nós estamos hoje no estado do Amazonas com 98% da nossa floresta preservada. Aí, por conta da inacessibilidade de alguns locais, pode ser a justificativa que for, mas a partir do momento, né, que for dada a largada para uma exploração desenfreada, não vai ter não vai ter volta e não vai ter barreira física que vai impedir, né, o adentramento do homem na floresta para exploração desenfreada. Então a gente precisa justamente arrumar um equilíbrio. O Estado precisa promover políticas públicas de proteção do povo e de proteção da floresta, para que nós tenhamos a nossa população, inclusive, como um agente de proteção da nossa mata, da nossa fauna e das nossas características regionais. Perfeito. Você sabe que fica nessa briga de polo industrial, e pode, não pode, vale, não vale, tira, não tira, quando, na verdade, eu falo isso em quase todas as minhas aulas. Eu tenho ministrado aula de mecânica dos fluidos geofísicos para o curso de meteorologia. E, assim, se você olhar para o mapa do mundo, existe uma região no Equador em que nos 3 continentes você tem florestas tropicais. Então, aqui no Brasil tem a Amazônia, na África tem ali a savana e tudo mais, que é uma floresta menos densa, mas existe uma floresta. E na Oceania tem uma floresta também na mesma faixa. Na faixa abaixo, na Oceania é um deserto, na Austrália. Na África é um deserto? Na África é um deserto. E no Brasil não é um deserto. Por um fator, a Amazônia. E se você prestar atenção, pode ver, não precisa nem ser climatologista para isso, pode prestar atenção. Quando você tem processo de cheia extrema nos rios amazônicos, você
você tem seca extrema no Sudeste. E vice-versa, porque na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se A transforma. lei de Lavoisier. Né? Exatamente. Então, A soma da massa dos reagentes é igual à massa do produto. isso mesmo. Decorou. Então, se você for... Se você... Aprendeu, né? Se você for prestar atenção, sempre... Pode ver, ano após ano a gente tem tido cheias extremas aqui. Mesmo E sem... esse ano eu tô preocupado. Sim. Eu gosto de estar no Rio, seja pescando, seja fazendo qualquer tipo de atividade, né? E eu tenho percebido, professor, que esse ano a gente já tá é só você vai pra beira do rio e dá uma olhadinha agora. Sim. Quem não estiver fazendo nada, quem estiver assistindo esse vídeo agora, dá um pause, tá? Aperta no pause, tá? Vai lá no rio. Seja em que altura, qualquer altura do Rio Negro, tá? Seja no Rodway, seja na parte do Tarumã, você vai ver o quanto o rio subiu de nível. Sim. Nessa mesma época, o rio estava mais baixo na cheia recorde do ano passado. Então, realmente, eu estou bem preocupado. Assim, Sim. eu estou preocupado com as comunidades ribeirinhas e estou preocupado também com a seca que vai vir lá no Sudeste, que Sim. realmente deve ser algo extremamente fora da razoabilidade. Sim, e tudo isso tem a ver com mudança do uso de solo. Se você for prestar atenção, um processo fundamental para a criação de chuva, de precipitação, que os meteorologistas chamam, né? São chamadas as partículas. As Tem micropartículas suspensão no de ar, suspensão. que são chamados núcleos de condensação de nuvem. Então, a floresta emite partículas, carros emitem partículas, etc, etc. Mas uma queimada emite quantidades enormes de partículas. E essas partículas se misturam com o vapor d'água e isso pode mudar onde a chuva cai. A chuva pode aglomerar mais rápido e cair mais rápido, então pode cair onde ia passar direto, cair no Sudeste, pode cair aqui. Ou vice-versa, eventualmente ela pode ficar mais pesada, mas com menos vapor d'água e cair lá. Então esses eventos extremos, que são chamados, tem muito a ver com isso, mudanças de uso de solo, queimadas, etc. E assim, enquanto nós não acordarmos como nação, a gente está fadado a esse tipo de processos extremos, que nós causamos a nós mesmos. E aí fica aquela história de que a Amazônia é o não pulmão do mundo, tem essa história também, né? Que na verdade o oxigênio que é gerado aqui também é consumido aqui, então em relação a oxigênio, a nossa razão média é quase zero. Que a gente gera na Amazônia, a gente consome aqui. Mas aí é que tá, que são os processos da Amazônia, né? A Amazônia é riquíssima. Então, a partir do momento que a nebulosidade, né? A zona de convergência que tem no Equador, chega na Bolívia, por ali, nos Andes, ela sobe, condensa e chove. Então, as regiões que mais chovem no mundo são naquela área ali, Peru, por ali. Quando você está subindo a cordilheira, chove ali, né? Na Amazônia mais a oeste. E ali você arranca sedimentos das rochas e esses sedimentos são levados pelo rio Solimões, por exemplo, que é um rio chamado de água branca, mas que é barrento, né? Porque são sedimentos. Esses sedimentos são depositados no oceano e eles alimentam os fitoplânctons que geram oxigênio. Então, no fim, a Amazônia, na respiração, na evapotranspiração, não gera tanto oxigênio, mas as rochas que vão no rio Solimões, que viram o rio Amazonas depois, alimentam os fitoplânctons, né? Então tudo está relacionado com a Amazônia em pé. E a gente parece que às vezes não acorda para isso, né? Aí não adianta olhar para um fator isolado. O fitoplâncton é o que está gerando mais... Não é isolado, ele está ali... Exato. De alguma forma, Exato. Inclusive tudo no mundo tem uma conexão. Sim. Né? Nada está solto no tempo e no espaço. Às vezes a gente estuda aquilo de uma forma isolada, né? Mas a gente tem que sempre buscar as conexões e os contextos. Né? Perfeito. E ciência é isso, cara. Sim. Não é simples. Sim. Até o método científico, né? Como foi pensado lá atrás, né? Por René Descartes, né? Ele já pensa nos problemas com problemas complexos. Sim. E aí a gente deduz até o quão a gente consegue compreender e tenta levar isso depois à junção de diversos fragmentos que de alguma forma também tem
os seus problemas, esse pensamento reducionista, mas a gente tem que buscar, na hora que vai fazer a agregação, a energia de ativação, buscar a sinergia do processo para entender o todo. Perfeito. Professor, acho que a gente está conversando há bastante tempo, não sei nem quanto tempo a gente está aí. Professor não, querido amigo André. Pronto, melhor. A gente já está aqui conversando há bastante tempo. É sempre um prazer ouvi-lo. A gente, de novo, no Pilar Atração do Projeto Academia STEM, para mim é o melhor de todos, né? Um abraço para os coordenadores dos pilares. Eu sou Francis e Renato, um beijo para vocês. Mas o nosso mote, a nossa paixão é cada vez mais tornar os alunos curiosos, a gente termina levando, né, especificamente, robótica, programação, para os meninos que não teriam condição de ver isso. Então, a gente tem tido processos apaixonantes, os alunos adoram, o feedback deles é que, qual o ponto negativo? Eu queria mais. Quando você chega numa escola e você vê isso daquelas crianças, que eventualmente nunca veriam isso na vida, então é algo que você vê a transformação, e isso é a universidade chegando, né? Então, qual a sua visão, assim, em relação, para a gente se encaminhar para o final, em relação ao papel da universidade lá na escola, lá na ponta? Olha só, a universidade, ela tem que estimular que os alunos lá da educação básica queiram entrar na universidade. Que realmente as pessoas, né, os nossos jovens, vejam atração, tenham atração por querer mais e mais e mais. O que me movimentou a estudar, a entrar na universidade, né? Eu não fiz faculdade de física, é uma das coisas que eu quero fazer, viu, professor? Um curso de física. Eu quero ser aluno do curso de física, viu? Porque a minha mulher não me escute, porque ela falou que chega de estudar, né? Tá bom, né? Mas eu acho que a gente é assim, cara, a gente tá sempre incomodado, a gente quer estar sempre aprendendo, a gente tem a mente ávida por conhecimento, e a gente tem que criar esses ambientes dentro das escolas. Né, do aluno realmente se empolgar, dele dizer, eu quero mudar, eu quero construir, eu estou sonhando com isso e eu consigo as ferramentas necessárias, os meios necessários, se eu estudar para alcançar esse sonho. E eu não estou falando só de sonho de carreira, eu não estou falando só de sonho de trabalho, mas de realmente oferecer algo produtivo para a sociedade, algo que modifique realidades. Seja sobre qualquer aspecto, social, econômico, de saúde, físico, químico, meteorológico, ou seja, com tecnologia agregada, com conhecimento focado numa determinada situação, não importa. A universidade tem que ser um ambiente de criação, de criatividade e de inovação, sob todos os aspectos. Então, para que isso aconteça, para que a gente consiga chegar lá na ponta, com uma tecnologia nova, eu tenho que ter base, eu tenho que ter pesquisa de base, eu tenho que ter pesquisa sólida que fundamente tudo isso que a gente tem discutido aqui, né? Então, eu acredito que a gente esteja no caminho certo. A Universidade do Estado do Amazonas, ela vai continuar com essa gestão, com a nova gestão, pensando nesse processo de inovação e buscando consolidar essas ferramentas, desenvolvendo laboratórios, ajudando no desenvolvimento, como o do professor Sérgio do Avozan, que foi citado ainda há pouco, né, como a Academia STEM, como outros projetos dentro da universidade, como o Ocean, como o Hub, para que nós tenhamos condição de crescer e de ter, de despertar essa curiosidade em prol da ciência, né, de ver o filme do Star Wars e achar, eu posso fazer aquilo, eu vou criar meu sabre de luz, né, seja sim. Seja como for, né, a universidade poder criar sonhos, eu acho que é o principal. Perfeito. E transformar esses sonhos em realidade. Perfeito. Eu tenho dito muito. Hoje a gente já faz pesquisa, faz pesquisa no mar, com drones, faz pesquisa na estrada, com carreta, faz pesquisa no rio, com barco. Mas ainda não é conhecido no Brasil. Qual a estratégia para a gente ficar conhecida no Brasil como essas referências? A UEA, ela precisa, primeira coisa, estava conversando isso ainda há pouco, por incrível que pareça, né? A UEA precisa se divulgar para o mundo, não é só para o Brasil. Sim. Nós temos que criar ferramentas de divulgação das nossas atividades. Isso é um ponto, tá? De mostrar que as nossas pesquisas são de fato relevantes.
Então, os nossos canais de comunicação vão começar a trabalhar já focando nesse processo de divulgação do que tem sido feito aqui na universidade, dos produtos que a gente desenvolve. E isso já vai melhorar muito o reconhecimento da nossa universidade no Brasil. Mas, em termos de ciência, a gente só faz ciência quando a gente está no network mundial. E hoje a língua mais falada no mundo, no campo da ciência, ainda é o inglês. Porque ainda é, eu não sei o futuro, pode... por exemplo, o mandarim já está bem... Sim. Porque só na China tem 1 bilhão e poucas pessoas falando mandarim. Sim. Né? Coreano. Ela já está na frente há muito tempo. Sim. Né? Então, a gente tem que pensar, né? Lá na frente, se não vai ser o mandarim, não sei. Mas hoje ainda é o inglês. Quando eu converso com os chineses, eu converso em inglês. Sim. Eu não converso em mandarim. Sim. Tá? Então, a gente tem que começar a fazer com que os nossos trabalhos também sejam publicados em língua inglesa. Para que universidades de fora do Brasil tenham acesso ao que está sendo pesquisado aqui. Perfeito. Eu tenho pesquisas excelentes, muito boas, mas que não são publicadas em revistas de fora do país, porque estão em português. Professor, o senhor é contra a língua portuguesa? Não. A gente precisa chegar no receptor da informação, que fala inglês. Sim. Ele pode até falar um outro idioma, mas ele também fala inglês. Então, a gente precisa ter essa... Por exemplo, lá na Alemanha, eles falam alemão, mas falam inglês. Na Itália, o pesquisador italiano, ele fala italiano, fala inglês, fala francês. Então, a gente tem que fazer chegar, né, no meio de comunicação, nos meios de comunicação e com a linguagem que está sendo utilizada no mundo científico. Então, a gente tem que fazer esse estímulo. Nós queremos criar aqui, no processo de reestruturação da universidade, um núcleo que auxilie na produção de material científico em língua inglesa. Esse é um ponto. Segundo, nós temos que estimular e nós temos que criar os mecanismos necessários para que os nossos professores e alunos aprendam inglês para publicar em língua inglesa. Para que eu possa viajar nos Estados Unidos, Inglaterra, ir para qualquer país falando inglês, entendendo inglês e produzindo inglês. Isso é o mínimo. Eu não estou falando... Agora uma provocação, que a gente não combinou, mas uma provocação. Pensando nesse online, assim, universalizar, essa é uma meta audaciosa, mas é uma boa meta. Você não estabeleceu, mas é legal. Daqui a 4 anos, todos da comunidade UEA estejam minimamente apresentados, inseridos, fazendo algo em língua inglesa. É uma meta interessante. Talvez o online... que a gente foi forçado, mas que chegou para ficar, não tem para onde correr, chegou para ficar, o online pode ser uma ferramenta interessante para atingir mais gente. Por exemplo, no STEM, o que a gente vai fazer agora, pensando nessa questão de apaixonar o professor, o que a gente vai fazer agora nós formamos alunos, só que o aluno a gente forma aquela turma de 20 alunos que a gente vai apaixonar metade deles e tá lindo. Só que se a gente apaixonar os professores, a gente apaixona uma geração inteira. De pessoas que vão formar gente por 20, 30 anos. Concordo. Então, você vai acabar formando os formadores de opinião, né? Então, eventualmente, um caminho para algo parecido com isso possa ser o online, né? Uma ferramenta online, algo assim, universal. Agora sim, a gente tem que disponibilizar a ferramenta, mas antes de qualquer coisa, tem que haver a motivação. 100%. A motivação, ela é intrínseca. Ela vem de cada um. 100%. Então, a gente tem que parar de reclamar de certas coisas e começar a agir. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte, não adianta só reclamar. Eu tenho que agir, eu tenho que fazer por onde. Sim. E às vezes, a mudança de realidade, de cenário que eu espero do outro, ela parte por mim. Parte por cada um de nós. Sim. Então, eu tenho que observar o cenário e dizer, eu tenho que me inserir no contexto. Eu vou dar um exemplo. Já que tu falou na Austrália. A Austrália e a Nova Zelândia são 2 países bem próximos. 2 ilhas, na verdade, um arquipélago e uma grande ilha, né? Ou 2 grandes ilhas, porque também tem a Tasmânia. Enfim, eu não vou entrar na questão do aspecto geográfico, senão vai ser outro podcast aqui. Mas assim, a Austrália, ela foi colonizada por quem? Pela Inglaterra, né? Na verdade, pelo Reino Unido, né? E a Nova Zelândia? Também. A bandeira, inclusive, é bem parecida e confunde na hora das Olimpíadas, né? E na Copa do Mundo. Aí, olha só. A Austrália. Já tinha um povo morando lá. Quem eram? Os aborígenes. Contudo, a Nova Zelândia também tinha. Quem eram? Os Maori.
Certo? Vamos lá. Tu já viu algum canal aborígene, algum aborígene que de alguma forma tem se destacado? Muito pouco. Teve uma vez em uma Olimpíada, tá? E uma moça. Um outro num parlamento. Não é preconceito. Eles quiseram entrar num embate com o governo inglês e o governo inglês quase dizimou a população de aborígenes da Austrália. O que o povo maori fez? O povo maori também foi para o embate. Mas eles perceberam que eles poderiam criar um processo de envolvimento. Eles só precisavam falar a língua deles. Isso não é aculturamento. Muito pelo contrário. Hoje, você vê o povo maori, com o canal maori na televisão neozelandesa, o povo maori com representatividade. Muito pelo contrário, o povo maori divulgando a cultura maori para o mundo. Vocês já viram os All Blacks? Você já viram os All Blacks? Sim. Todo mundo já viu falar nos All Blacks, até quem não gosta de rugby. Sim. Tem os All Whites também da Nova Zelândia, que é o time de soccer, de futebol, que não é tão... mas eles dançam a haka. Em qualquer esporte que eles dançam, eles fazem a haka e toda a divulgação da cultura deles. Eles querem agora fazer uma bandeira só da Nova Zelândia, né, saindo do Reino Unido, enfim. Né, tudo isso por um processo de divulgação do que eles fazem. A rota de colisão em que eles entraram foi intelectual, foi uma rota de colisão de convencimento, né, de mostrar a beleza da cultura deles. E o mundo começou a olhar para a Nova Zelândia, olhando a partir de uma ótica do povo maori que sempre esteve lá. Então, a gente só precisa o quê? Se comunicar. Sim. Falar a língua daquele que quer nos colonizar e mostrar, aqui não. Sim. Essa é minha cultura, essa é minha gente, essa é meu povo, você é bem-vindo, mas nessas condições. Perfeito. Exatamente. Exatamente. Então, assim, isso só mostra que se você sabe chegar, você fica. Sim. E na ciência também é assim. Nós não temos no Brasil, infelizmente, uma grande tradição científica. A pergunta que eu faço é: quantos prêmios Nobel a gente tem aqui? A gente já começa a partir daí. Mas, então, já que a gente não tem essa grande tradição, isso não significa dizer que nós não temos bons laboratórios e grandes cientistas. O mundo todo vem captar cientista também no Brasil. Sim. Né? Então nós temos bons cientistas. Agora, a gente tem que saber como chegar e como divulgar aquilo que a gente faz aqui. Perfeito. E essa questão de línguas, né, tem também essa ligação com a inovação e principalmente com a comunicação que você falou, né? Que vocês estão remodelando toda a comunicação da universidade para apresentar a gente também tem esse viés no projeto, né? Até porque se a gente quer trazer o aluno, a gente tem que mostrar tem que chegar para o aluno. Sim, a gente tem que saber chegar para todo mundo. Sim. Então a gente tem que criar os chamados roteiros onomasiológicos para que a gente consiga chegar... Roteiro onomasiológico. É o seguinte, eu tenho que saber... Vamos lá. Eu tenho que saber para quem eu vou vender a informação. Para quem eu quero divulgar. Você já viu a bula de remédio como ela é agora? Tem escrito lá, para o médico. Aí ela segue um roteiro onomasiológico que se tu se atrever a ler aquilo, tu não vai entender porque tu não tem a formação do médico. Né? Quando você vai tomar sua Ritalina, você vai ver lá a informação. É um livro. Porque ela tem lá pro médico, pro paciente, pro farmacêutico. Daqui a pouco vai ter pro cara que tá vendendo remédio na farmácia, pro vendedor de remédio na farmácia, né? E se esse remédio cair em mãos erradas, até pro cara que vai pegar inadvertidamente, vai ter uma... né? Enfim, então esses roteiros ali são roteiros onomasiológicos, ou seja, são para públicos diferentes. Eu tenho que fazer um roteiro pro público que eu quero chegar. Eu tenho que montar a informação e passar a informação de maneira adequada. Não adianta eu querer explicar uma situação para uma determinada pessoa que ela não tem a base adequada para entender aquilo. No caso do remédio, o farmacêutico vai ler de um jeito, ele vai ver sobre um viés.
o médico vai ver sobre outros vieses, Sim. o paciente vai ver sobre um viés diferente. Então aquilo tem que ser informativo de fato, passar a informação de maneira adequada. E é isso que a gente vai tentar buscar com a nossa comunicação aqui na universidade. Passar para o aluno, passar para o servidor, mas a mesma informação, mas passar aquela informação depurada de acordo com a necessidade. Para o aluno, para o professor, para o técnico, para a comunidade em geral, para a comunidade científica internacional, e assim a gente vai tentar construir as nossas relações. Perfeito. Nos colocamos à disposição para ajudar. Vocês são Sempre. um parceiro grande e, inclusive, essa conversa aqui, ela é uma construção de roteiro, de acordo com as nossas necessidades e com as necessidades da sociedade. É uma via de mão dupla. Por isso que são dois nomezinhos meio chatinho, né? Onomasiológico e semasiológico. Porque assim, onomasiológico é como eu vou passar. E semasiológico é como eu vou receber. Editor, coloca o nome aí. Né? Como eu vou receber, por exemplo, começa a me perguntar quem foi que escreveu essa informação? O que ele quis dizer? Por que ele quis dizer isso? Qual o contexto isso foi escrito? Às vezes a gente não toma esse cuidado. Principalmente agora, você que está assistindo a gente, qual é a câmera que está comigo? É essa ou essa? Essa aqui. Essa aqui. Vamos lá, presta atenção. Às vezes tu pega teu celular, tá lendo um comentário, tu não leu nem o texto da postagem, tu viu a foto e leu o comentário de alguém que tu gosta muito. E você acha que já tem aí total conhecimento de uma determinada situação e vai lá e faz um textão. Porque tu acordou de mau humor, não tomou a Ritalina direitinho, como o nosso amigo aqui. Outra. Às vezes até leu aquele texto, mas não aprofundou na discussão, não foi ver outros livros, não foi se apropriar de conhecimento de fato para dar uma informação precisa. Sabe o que ela foi fazer? Foi ver outras postagens parecidas de pessoas que também talvez leram muito menos do que ela e acaba tomando o juízo de valor das coisas. Isso é ruim. A gente tem que construir um roteiro semasiológico. Ler as coisas buscando interpretar de fato nos contextos e vieses que foram colocados. Sim. Perfeito. É isso. É Perfeito. isso. E a gente tem essa... A gente sempre fala, para finalizar, a gente sempre... Essa é uma briga minha desde o dia zero do STEM. Se a gente vai falar para o aluno de ensino médio, a gente pode até fazer uma matéria no jornal A Crítica, na TV Amazonas, etc. Mas não são esses espaços onde usualmente os alunos estão assistindo todo dia. O aluno está no TikTok, o aluno está no Instagram, o aluno está fazendo dancinha. Se o aluno quer ver a dancinha, a gente vai falar sobre engenharia. Vai botar o professor Jucimar dançando. Exatamente, fazendo dancinha. Quero ver. Não, já tem um convite. Quando terminar aqui, o professor Zogai vai gravar a dancinha. Ele vai gravar a dancinha. Assim que terminar aqui. No TikTok, né? Sim. Tá bom. Mas, inclusive, siga nas redes sociais do Só projeto. se tu dançar também. Vai o professor Adam, ele vai inventar a dança, ele vai escolher a música e no próximo programa a gente... Tá fugindo, né? E o Marcão também, eu queria que o Marcão participasse. O Marcão já fez o convite, tem outra coisa que eu vou falar agora. Mas já siga @ManoStem no Instagram e no TikTok, tem conteúdo lá todo dia. E... @UEAoficial. O Crazy tem alguma dancinha lá pra eu Tem. acompanhar? Vou dar uma olhada. Tem. Vou dar uma olhada. Mas tem uma série nova que a gente tá fazendo, que inclusive eu convidei o Marcão, que é Quem é a UEA? Então nós gravamos com alunos, professores, a tia da cantina, a moça da limpeza, o técnico administrativo, o reitor, a vice-reitora. A gente coloca a pessoa sentada numa cadeira e faz perguntas sobre quem é você. Então, porque às vezes a UEA é um prédio, né? O aluno passa aqui na frente, a UEA é esse prédio. A UEA é o prédio da Este. E não sabe quem são as pessoas que estão aqui dentro trabalhando, Quem pensando. são, quais são as nossas motivações, o que a gente está de fato fazendo aqui, qual é o nosso papel, quais são os nossos anseios, quais são as nossas visões para a universidade, o que o aluno se depara quando chega aqui. Então, o cara que está lá na escola quer saber isso, né? Quer saber isso. Tem 3 episódios, né? Ex-aluno, Sim. professor e reitor. Não, o dele vai ter... no Esse é mínimo qual? no mínimo 2 ou 3 horas. Esse aqui é o podcast Tem Cast Ciência. Então, o primeiro episódio, primeira participação sua no Pilar Atração, mas serão muitas. De novo, queria agradecer demais a sua acolhida. Você foi uma grata surpresa, porque eu tentei ficar o máximo alheio de processos
eleitorais e tudo mais. Essa roda gira rápido, né? Verdade. E a gente, às vezes, não sabe onde tá pisando, então deixa a roda rodar. Mas você sempre foi lá no projeto de coração aberto, para conhecer, para ver. Tem tido o compromisso de manter as coisas que estão boas. A gente sabe que às vezes muda isso, muda aquilo, e não é isso que a gente tem visto. A gente tem visto um compromisso muito grande com a universidade, que é o que tem que ser, né? Que quando a gente fala universidade, a gente fala do amplo, do aluno, do professor, de todos, né? E o seu discurso também foi a universidade para todos. Então, parabéns pelo modo. É um modo muito transparente e muito bonito de agir. E a universidade precisa de pessoas assim. Bom, meu amigo, fico feliz com a sua observação aí, com a forma como você enxergou esse processo todo. Eu, assim, realmente fico lisonjeado, cara. A nossa intenção sempre foi essa, Adam. Foi de ser inclusivo, cara. Sim. É a universidade para todo mundo. Sim. O que precisa mudar, eu não vou nem dizer o que tá errado, porque essa questão de ser errado ou certo é subjetiva. Sim. A gente precisa mudar o que tem que ser mudado em Pra prol melhorar. de um objetivo maior, Perfeito. de ter resultado, né? Se a gente está indo por um caminho e não está dando resultado, se a gente continuar nesse mesmo caminho, não adianta a gente esperar resultado diferente. Sim. Vamos alterar o curso, né? Então a gente tem que alterar o curso buscando novos resultados. É isso. Perfeito. É isso. Então o que precisar ser mudado, de fato, meu amigo, vai ser mudado. Precisa. Mas o que tá bom tem que ficar. Sim. E bom no seguinte sentido: resultado, Sim. né? E não é o resultado pelo resultado, mas o resultado que promove justamente o que a gente discutiu em todo esse podcast. Divulgação da ciência, promoção da universidade, política pública de desenvolvimento sustentável. A universidade tem que estar nesses pilares centrados para que a gente possa, de fato, cumprir com a nossa finalidade constitutiva. É isso. Então, comunidade acadêmica, alunos, o pessoal que está na internet que nem faz parte da UEA, né, os alienígenas que a gente estava falando de vida em outros planetas, que estiverem assistindo esse programa, saibam que nós queremos uma universidade amazônica, uma universidade tecnológica, uma universidade voltada para o interior, mas sem esquecer da capital. Para isso, contem com o seu reitor aqui, contem com o professor Adam, contem com todos os professores da Universidade do Estado do Amazonas, com o corpo docente, com os técnicos, porque essa universidade ela não só é promissora, como ela já está dando resultado. A gente só precisa expandir isso e divulgar melhor. Perfeito. Meu irmão, Obrigado, professor. tamo junto. Obrigado, meu amigo. Obrigado, pessoal, por assistir sempre. Siga em todas as redes sociais. Nos vemos no próximo episódio agora. De volta toda semana, Steamcast Ciência. Um abraço para todos. Valeu.